Bem, nós estamos aqui no forro, vendo aqui começando aqui a instalação de um sistema de 5.2 kW pico. Aqui a gente já está vendo as estruturas sendo montadas. Bem, aqui eu tenho o parafuso aqui, ó, tá indo direto no trilho. Tá vendo que esse parafuso ele foi fixado, a telha foi furada, ó, tá? O parafuso foi fixado nesse barrote aqui. Esse barrote aqui já foi botado um barrote exatamente para aguentar a estrutura melhor. Porque note que a estrutura da casa era só esse cablozinho aqui mais fino e se colocou aqui um barrote que achou-se melhor para fazer um reforço, tá, nessa estrutura. Então aqui eu tenho um parafuso que está segurando no barrote. Ele vai furar a telha, ó. Essa telha foi furada normal, com a furadeira simples mesmo, né? E foi colocado aqui o parafuso. Depois aqui a gente vai preencher com silicone. E aí, para evitar qualquer tipo de vazamento que possa vir a ter. E a gente vê que tem uma borrachinha também em cima de vedação. A gente vai ver isso aqui quando estiver aqui acima do telhado. Então, e dessa forma foi feito, tá? Uma coisa que você precisa ver, que nesse caso aqui, a gente vai dar uma distância entre um trilho, né, e o outro. Olha, veja que tem aqui outro parafuso, tá? Que já tem outro parafuso, ó. A distância desse parafuso para esse outro parafuso aqui, ó, tá? Que é exatamente onde vem os dois trilhos, que é a base das placas, tá certo? Então aqui eu tô fazendo. E assim foi. Aqui a gente vai ter fazendo aqui o aperto, sendo feita aqui a colocação do parafuso e o aperto do parafuso, tá? Tem uma polca lá em cima. Vai ter uma polca aqui embaixo que vai fazer o aperto e um em cima. Então isso aí vai fazer toda a sustentação, tá? Desse trilho aqui na parte superior do telhado. Um pouquinho. Vai. Aqui ele está fazendo só o ajuste, tá? Fazendo exatamente o ajuste aqui do parafuso. E aí foi botado também um barrote aqui, né, de segurança, exatamente para um barrote bem mais grosso nesse telhado, fazendo um reforço para que pudesse segurar a estrutura. Então aqui ele está só apertando a parte de cima dessa telha. Está fazendo aqui o aperto da parte de cima da telha. E a parte de baixo. Você vai usar uma chave de boca normal, vai depender aí do parafuso. Davi, essa chave aí é o que? É uma chave 12, é? É uma 1415. 1415. Ele está usando aqui uma 1415. Mas vai depender muito do seu tipo de parafuso aí que você vai estar utilizando, tá? Mas não tem nada de dificuldade. O que a gente está fazendo aqui é apenas a fixação do trilho. O que você tem que fazer é a marcação direitinho. Tem que fazer a marcação direitinho e o resto é exatamente só fazer aqui a fixação direitinho aqui do parafuso no trilho. Pronto, fez a fixação aqui do parafuso e vai para outra aqui, ó. Esse aqui já foi fixado, ó. A distância entre um parafuso e outro, você tem que deixar normalmente a placa sobrando sempre aqui por volta de 30 centímetros ou 40 centímetros, depende aí do tamanho da sua placa, mas o normal é que sobre placa aqui passando do trilho. O trilho está aqui, né? Tem um trilho bem aqui, tem outro aqui, então vai sobrar aqui 30 centímetros de placa passando, tá? Do trilho. Olha, veja que o parafuso aqui continua, a telha está furada. Lá em cima do telhado tem uma peçazinha de borracha que vai pressionar esse parafuso. E aqui depois a gente vai completar esse buraco aqui com silicone para evitar qualquer vazamento no telhado, tá certo?
Então agora aqui está sendo feito aqui a fixação ali, né? Em cima do telhado. É exatamente acochando o parafuso, né? E a parte de borracha que tem lá na parte de cima, tá? E dessa forma você vai fazendo todos os parafusos. A distância entre um parafuso e outro na horizontal, tá? Aqui você botou a... tá boa, porque pode ir até 1,20 m, tá muito boa. Então a fixação tá boa. Você pode colocar aí a distância entre um parafuso e outro, aqui na horizontal, e até 1,20 m, que já vai estar uma fixação boa. Então quanto menor você colocar, mais firme vai ficar aí o seu trilho, tá? Mas até 1,20 m já é bem seguro. Agora aqui a gente passa pro próximo parafuso. Zé, tu tem como abrir aqui umas 4 telhas aqui só pra botar a cabeça aqui, tem? Tem. Pois abre aí pra mim. Aqui, ó, tô bem aqui, ó. Que se abrir aqui tá jóia. Só até aqui, ó. Mas esse buraco. Ah, sim, vai abrir aí, dá. Pronto. Já deu certo. Já. Bem, aqui a gente está na colocação do trilho aqui desse telhado. O sistema de 5.2 kW pico. Aqui a gente vê que está botando aqui os trilhos. Veja que tem esse trilho aqui que você está vendo, tá? Já tem os parafusos, tudinho, como eu já mostrei embaixo. Esse parafuso ele foi furado na telha. A distância entre um parafuso e outro parafuso de sustentação deste trilho aqui, ele está exatamente com 1,20 m, tá? Então 1,20 m é bom a sustentação. Entre esse trilho e esse outro aqui, ele está com 80 centímetros, tá certo? É aconselhável que você faça exatamente essa sustentação aí, sobrando placa, tanto de um lado como para o outro, por volta de 30 a 40 centímetros. Nesse caso aqui, a gente escolheu deixar com 40 centímetros, porque na placa ele tem exatamente uma abertura onde você vai poder fixar um parafusozinho para que ele realmente ainda segure melhor ainda nessa estrutura, tá? Então é uma segurança que não vai deixar o painel escorregar. A gente vai botar outro parafusinho, você já vai ver. Então é fundamental mais um parafuso de segurança. Então, como você está vendo, aqui a gente tem o telhado já com o parafuso fixado, né? Diretamente, ó, a cabeça do trilho, ó. Tá? O parafuso ele sai segurando esse trilho. O trilho realmente, eu vou balançar aqui, o trilho está muito bem seguro. Tá seguro, muito legal. E aqui você tem, veja que você tem aqui a pecinha de borracha segurando esse parafuso ali, ó. Tem uma pecinha de borracha, exatamente para evitar, né? Que é a pecinha de borracha, ó, para evitar que tenha algum vazamento na telha, né? Então, aqui a gente está fixando, né? Acabou de fixar esse parafuso aqui, tá certo? E como é que é feito aqui? Eu tenho uma pessoa lá embaixo que na verdade vai estar também fazendo a fixação desse parafuso aqui naquele barrote que a gente viu, tá certo? E é isso, olha aqui, a gente vai ter aqui 2 linhas de painéis. Veja, note que aqui são 2 linhas de painéis. Aqui a primeira linha de painel é essa aqui, ó. E aqui embaixo o segundo trilho da primeira linha de painel. Aqui eu já estou fazendo a fixação, tá certo? Da outra linha de painéis, ó. Os parafusos já estão tudo sendo colocados, tá certo? Então não tem nenhum problema aqui, os parafusos sendo colocados aqui, ó. Certo? Tranquilamente. É um trabalho simples, não é difícil você fazer isso aqui. A fixação de painéis é isso. Realmente é subir no telhado, fazer a perfuração de cada telha dessa, você fazer primeiro a medição, né, de cada telha,
ver a parte de baixo. Se o telhado não tiver estrutura para segurar um parafuso como esse, colocar um barrote de segurança, como a gente viu lá, colocamos um barrote de segurança. E é isso. E depois é só fazer realmente a fixação dos trilhos que vão receber as placas. Uma das coisas que é importante na medição, que você precisa saber medir, é exatamente quando você estiver medindo a posição do trilho, é que uma placa, por exemplo, essa placa que vem desse trilho aqui de cima para baixo, ela tem que ficar exatamente colada na placa da fileira de baixo, tá? Então a gente vai deixar ela colada, por quê? Porque se a gente não colar uma fileira na outra, quando eu estiver ligando em série, a placa que vai ligar da fileira de cima à fileira de baixo não vai ter condições de ligar um fio no outro, porque vai ficar faltando, o tamanho do fio não vai dar. Então a gente está aqui realmente nessa casa, próximo ao aeroporto, então veja que constante barulho de avião. Enfim, voltando aqui para o nosso assunto, aqui você vai usar basicamente uma furadeira simples, onde você vai furar. Qual foi a broca que tu usou aqui, hein, José? Pra telha foi a 12. Então você usou aqui uma broca 12 para telha, né? A 10 para madeira. A 10 para madeira. E para furar também o trilho a 10 também. E você usou a 10 para furar o trilho. Pronto, basicamente isso aí é o que você usou de ferramenta. O resto é uma chave lá, como a gente viu, 1415, para acochar as arruelas. E aqui a gente continuou o trabalho, né, de colocar os trilhos. Aqui a gente começou o trabalho pela manhã, foi isso? A gente começou o trabalho aqui para colocar os trilhos pela manhã. Veja que são duas pessoas fazendo esse trabalho. Ontem a gente colocou os barrotes, começou a e aí você já fez a colocação dos barrotes de sustentação. E aqui, ó, você depois furou a telha. E depois de furar a telha, né, você mediu tudo direitinho, furou a telha, fez a marcação, fixou o parafuso. E aí depois vai fixar a parte do trilho e parafusar. Note que quando você vai parafusar o trilho aqui, tem um parafuso na parte de cima e tem um parafuso que vai segurar o trilho nela, tá? Vou lhe mostrar aqui, ó. Ele botou aqui, na verdade a gente tem aqui um parafuso e uma arruela por baixo para fazer a sustentação melhor aqui desse trilho. Então o trilho realmente está bem seguro, bem firme. Ali a gente está colocando mais um parafuso, ó, apertando mais um parafuso. Veja que é realmente muito simples. Ele vai apertar ali, apertou direitinho o parafuso. E ali você vê que tem essa partezinha de borracha. Como eu já falei, o parafuso aqui, quando você aperta, ele vai pressionar essa parte de borracha. E veja que ele faz a vedação da telha, ó. Faz a vedação da telha bem direitinho, tá certo? Sem nenhum problema. E aqui a gente continua, são 20 painéis que a gente vai colocar aqui de 265. 20 painéis de 265. Veja aqui que esse telhado aqui vai ter duas fileiras. Aquela árvore ali que tem, já foi calculado que essa sombra não vai chegar nos painéis. Essa antena aqui, ela será removida um pouco mais para a ponta ali, tá? Que é para não fazer sombra de jeito nenhum nos painéis. E esse vai ser realmente o trabalho aqui, o painel aqui nessa parte superior do telhado. O sol tá aqui, esse telhado é totalmente voltado para o norte. Aqui a gente ainda tá vendo o sol aqui, ó, que a gente já tá por volta aqui das 4 horas da tarde. E o sol aqui brilha bastante. Tá? Então esse é o trabalho que está sendo feito. Esse é o trabalho que está sendo feito de fixar aqui os trilhos, né? Fixando os trilhos aqui, tá certo? No telhado. Então a gente já está finalizando ali, tá faltando mais 2 parafusos. E aí, aquele trilho ali, ó, que está aqui já no telhado, que já está aqui em cima do telhado, ele vai subir. A gente vai subir com ele e vai botar aqui. Esse trilho aqui, ele é um trilho de 6 metros, né? E
E aqui, note que foi colocado uma emenda, né? Aqui foi colocada uma emenda, né? Né? Você colocou uma emendazinha aqui, né? Duas cantoneiras. Hã? Tá fechando 10,5 agora o comprimento. Ah, e agora fechou o trilho aqui em 10,5, já com as emendas, né? Então pronto, foi colocada a emenda ali, ó. Pronto, colocou a emenda e fechou o trilho aqui de 10,5. Veja aqui que aqui, ó, você vai ver mais fácil aqui a emenda que foi feito, tá? Veja que é um pedaço simples ali de cantoneira e tá fixando aqui no trilho, tá? Exatamente para fazer a emenda entre os trilhos. Então é assim que você faz as emendas, tá certo? O trilho ele vai ter que estar contínuo, ó. Ele vai ser sempre contínuo. O que você vai ter que fazer aqui são as emendas. E aqui a gente continua vendo o trabalho passo a passo da instalação de um kit de 5.2 kW pico com o inversor da Fronius. Então vai ser a oportunidade de a gente ver a Fronius, né? O inversor sendo instalado, enfim, vamos acompanhar passo a passo toda a instalação aqui na casa do cliente, ok? Uma das coisas que é preciso entender que não existe, na verdade, dificuldade alguma de você instalar um sistema como esse. A gente precisa, na verdade, a gente vai começar a falar sobre equipe também. Você vai ter uma equipe de 2 pessoas aí, você já consegue fazer muita coisa, já instala muita coisa, né? Se for você mesmo que vai instalar, então você e uma outra pessoa, mas sempre tem que ser pelo menos de 2 para fazer uma instalação de um sistema fotovoltaico. Então a gente vai acompanhar esse sistema passo a passo, ponto a ponto, vamos ver a entrada do projeto. Aqui a gente já está na instalação, o projeto na verdade já está finalmente, já está sendo feito. Veja que nesse caso aqui a gente está instalando já em paralelo, vai ser dada a entrada do projeto, mas a gente já está fazendo aqui, adiantando aqui a instalação do trilho. Eu já posso colocar inclusive aqui toda a parte de painéis aqui, já vamos subir os painéis amanhã, a gente sobe os painéis aqui, tá certo? Então foi um dia basicamente todinho que a gente levou para fixação desses trilhos aqui e fixação do trilho no telhado, colocar reforço de telhado, enfim, tudo isso. Note uma coisa, que às vezes você se depara com um telhado como esse e o telhado ele precisa de um reforço, então a gente teve que botar uns barrotes aí para reforçar. Então é sempre importante que você dê uma olhadinha na estrutura do telhado, como é que você vai fazer, se vai botar um barrote de segurança, enfim, você já tem uma ideia exatamente de como está aí a casa do seu cliente, tá certo? Então isso aí é sempre muito importante para que você realmente entenda, tá? Como você vai fazer aí essa instalação, ok? Então é isso. Vou descer aqui agora de novo para a gente dar uma olhada como é que está ficando aqui embaixo no forro, para que a gente possa aqui continuar com a nossa instalação. Que a gente já continua ali, ó, para o último parafuso. Veja aqui que a gente já está ali no último parafuso, ó, sendo instalado. Tá dando uma batidinha ali só para fazer o ajuste lá embaixo, né? E só apenas ajustando aqui, ó. Então não tem nenhuma dificuldade para você instalar esse sistema fotovoltaico. O maior trabalho que você vai ter, na verdade, é a fixação desses trilhos. Então esse aqui realmente é o maior trabalho assim, braçal que você terá, e subir as placas, como a gente já viu. Depois que você fixou os trilhos, mediu, fixou os trilhos, então praticamente a instalação do sistema ela fica quase completada, que a próxima passo que você vai fazer aqui é conectar, subir as placas, conectar as placas em série e descer com os cabos que vão levar a energia aqui dos painéis até o string box. Então é basicamente isso aí.